Olá, meus queridos irmãos equipistas, aqui quem fala é o seminarista Eduardo, da Arquidiocese de Feira de Santana, com alegria partilhando com vocês o tema desse nosso mês de outubro, o capítulo 8 do nosso tema de estudo desse ano, a missão do céu. Esse é o tema desse mês, dentro do tema geral desse ano, que é matrimônio e sacramento de missão. Eu diria, partilhando com vocês sobre do que trata esse tema, qual a importância dele para a nossa vida de equipistas, eu diria que o tema ele procura responder essencialmente 3 perguntas e faz uma afirmação. Quais seriam essas perguntas? Veja bem. O tema desse mês de outubro, desse capítulo 8, ele tenta responder a questão: qual o sentido, qual o destino, qual o sentido final do casal? Para que existe o casal, na verdade? É só para esse mundo? É só para fazer companhia enquanto se peregrina neste mundo? Ou existe uma finalidade, um destino eterno de Deus para o casal? Um propósito que vai além desta vida? Segunda pergunta: o que acontece após a morte de um dos cônjuges? Quando um vem a falecer e o outro permanece ainda neste mundo, o que acontece com esta união dos dois? São perguntas profundas que a gente não consegue responder com poucas palavras ou com respostas simplistas. Terceira pergunta: qual a melhor atitude a se tomar após a morte de um dos cônjuges? Bem, vamos tentar responder essas perguntas de acordo com a reflexão que nos é proposta no capítulo de estudo desse mês e, em seguida, fazer a afirmação central que o capítulo nos faz. Primeira pergunta: qual é o destino final do casal? A gente já pode acenar dizendo, que Deus não criou o casal apenas para este mundo, que a união de amor, não estamos falando da união física dos corpos, nem do vínculo jurídico, mas nós estamos falando da união de amor, o amor que existe entre duas pessoas, entre dois cristãos batizados, unidos por um sacramento. Esse amor ele não foi feito para ser destruído com a morte. Na verdade, o Cântico dos Cânticos diz, mais forte do que a morte é o teu amor. Então, o amor entre os cônjuges, que procede do amor de Deus, ele vence a morte. Então, o destino final do casal não é ser separados pela morte, mas é viver uma nova forma de união no céu. Essa é a primeira questão. Depois, o que acontece após a morte de um dos cônjuges? Eles estão permanentemente separados? Existe uma barreira entre eles? A resposta também é não. Pelo contrário, quando um dos dois morre, aquela união que havia entre os dois aqui nessa terra, ela vai para um novo nível. É o nível da comunhão dos santos. Ela não se desfaz a união dos cônjuges, a união do casal, mas ela chega num novo nível. Então, o que acontece? Deus eleva a comunicação do casal para um novo patamar. E é isso que nós precisamos entender. Então, o casal ele não está separado, mas ele está ligado a um novo modo de união, que é a união que existe na comunhão dos santos. Eles estão unidos, existe uma comunicação entre eles, uma comunicação espiritual. Depois, qual a melhor atitude a tomar após a morte de um dos cônjuges? O capítulo ele começa recordando de que a igreja não proíbe que o viúvo ou a viúva contraia um novo matrimônio, sobretudo se é uma pessoa ainda muito jovem ou precisa de ajuda para criar os filhos. Mas a nossa espiritualidade equipista nos propõe viver a viuvez, aceitando essa separação que é momentânea, essa ausência física do cônjuge falecido, aceitando esse estado de viuvez e consagrando esse estado de viuvez a Deus, como um celibato consagrado, à semelhança daquilo que já acontece com os padres, com as irmãs religiosas, aceitar esse estado, consagrando esse estado a Deus, vivendo para Deus e para a família, que aqui ainda está, porventura os filhos,
ou os netos, e vivendo uma comunicação espiritual, uma união espiritual com o cônjuge já falecido. Pois bem, meus irmãos, são questões profundas, repito, não dá para se repetir, não dá para se resolver assim em poucas palavras, a gente precisaria de todo um curso, um retiro para aprofundar isso, mas sumariamente o que podemos dizer é isso. Além disso, o capítulo conclui com alguns textos e o testemunho que nos é dado, transmitido, fazendo uma brilhante afirmação, que é o remate de todo esse capítulo. A missão das equipes de Nossa Senhora, a missão do casal, só se conclui no céu. A nossa missão não está limitada aqui a este mundo, mas ela tem um novo patamar no céu. É no céu que a missão do casal se concluirá. É no céu que a nossa missão vai se concluir. Na verdade, a missão do cristão, a missão do casal, a missão do equipista, ela não termina com a morte, mas ela começa verdadeiramente com a morte. Nossa missão no céu. Essa missão ela acontece por meio da comunhão dos santos, porque aqueles que estão salvos, aqueles que estão com Jesus no céu, eles podem interceder e doar bens espirituais àqueles que ainda estão peregrinando aqui nessa terra. Eles são os nossos intercessores e nos fazem o bem. Depois, se fala desta comunicação mais profunda, que não é interrompida, mas que se aprofunda, que ganha um novo fôlego, que ganha uma nova dimensão com a morte. A pessoa que está junto de Deus, ela não está separada dos que estão aqui nessa terra, pelo contrário, mas ela pode se comunicar, comunicando seus bens espirituais, sendo um intercessor, ouvindo as nossas orações, e nos conhecer de uma maneira muito mais profunda e transparente. E por último, dentro desta missão no céu, se fala do encontro que nós podemos ter com todos os nossos irmãos que já partiram, especialmente um cônjuge ou uma cônjuge, através da Eucaristia. O convite que se é feito, que nós fazemos, que o movimento faz aos viúvos ou às viúvas, é de encontrar o seu cônjuge todos os dias no sacramento da Eucaristia. A graça que tem um viúvo de participar, ou uma viúva de participar da Santa Missa, de participar da Eucaristia, e ali, por meio do sacramento, terem contato com todo o céu, inclusive com o seu cônjuge já falecido. Eu espero, meus irmãos, que com a meditação desse capítulo muito profundo, que vem concluir o tema de estudo desse ano, nós ganhemos em fé, em esperança de que a morte, ela decididamente para um cristão, ela não é o fim, mas ela é um novo começo de uma vida nova, e de que o nosso amor e de que a nossa união, construída aqui neste mundo, não termina com a morte, mas ela ganha um novo patamar, ganha uma nova dimensão. Aos viúvos e às viúvas do nosso movimento, o nosso abraço, o nosso estímulo a que continue dando um exemplo de perseverança, de fé e de amor a todos nós. Deus abençoe vocês, um bom mês, um bom estudo.